Bom, prazer enorme estar aqui com vocês aqui hoje, tá? E eu tenho um grande desafio. Eu vou ser um porta-voz aqui de vários projetos que a gente vem desenvolvendo junto aqui com alguns parceiros, tá? E hoje a gente vai falar basicamente de monitoramento em tempo real, automação e estratégias de controle de temperatura da fermentação. E como tudo isso aqui está abrindo as portas para a gente, porque do que a gente almeja, que a gente vislumbra como uma fermentação autônoma. Como o Fernando Henrique já bem falou hoje na palestra logo cedo, a fermentação ela é dinâmica. Então, a gente não pode trabalhar com set point fixo, trabalhar como se fosse um processo constante, como um processo contínuo, padrão. Ele é um processo bioquímico. Tá? O caminho que a gente vislumbra até chegar nessa autonomia, a gente vê como 4 fases para a gente chegar até lá. Tá? O primeiro é o diagrama de ocupação estático, muitos de vocês já conhecem, esse já é um produto da Fermentec. O próximo passo seria um diagrama de ocupação dinâmico retroalimentado com variações do próprio processo. Tá? E aí a gente já vem adiantando um pouquinho uma nova tecnologia aí disponível para a gente, que é o NIR. A gente vem desenvolvendo ferramentas avançadas para quando a gente chegar com esse equipamento aqui, o que a gente pode ter de melhor eficiência com ele, para quando a gente chegar lá na frente, a gente ter um possível controle avançado na alimentação do mosto, de acordo com o nosso objetivo. Tá? Então, essa apresentação, ela vai ter 2 partes. Tá? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho de monitoramento em tempo real e automação da fermentação. Vou apresentar um pouquinho para vocês aqui um pouco do projeto que a gente vem desenvolvendo junto com o pessoal da Pentágono, nossos parceiros. Começando, então, pelo diagrama estático. Ele, como eu comentei, muitos de vocês já conhecem esse sistema. O consultor chega na usina, ele pega as informações do processo, como está o planejamento, e aí, com base nisso, ele calcula como vai ficar uma sugestão de como fica a ocupação da fermentação. E aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês de como que ela acaba acontecendo na prática. Esse é um simulador desenvolvido junto lá com o pessoal da Pentágono, e o que a gente vê é isso, uma organização dos fluxos, tempos e operações da fermentação. A gente tem, aqui não sei se dá para ver bem direito, mas a gente está trabalhando com uma vazão de mosto de 163 metros cúbicos por hora. Eu acho que eu estou bem na frente aqui, ó, os tempos de cada uma das etapas. E aí o que a gente tem é justamente essa organização. O projeto Neoferm, que é esse projeto que eu estou comentando com vocês, que a gente tem em parceria com a Pentágono, a gente já está com um piloto numa usina parceira. O que a gente já fez até então? Primeiro que a gente já tem a conectividade com os sistemas da usina, a gente já está lendo todas as informações, tanto está vindo da automação quanto está vindo do laboratório, e o próximo passo é justamente a criação de lógicas de controle com base nessas informações que o próprio diagrama de ocupação já nos dá. E aí o sistema mesmo já atuar cada etapa da fermentação. Mas a gente não vai parar por aí. Qual que é o nosso objetivo final? O objetivo final é justamente um diagrama de ocupação dinâmico, onde o próprio sistema ele já vai atuar de acordo com a variação do próprio processo que pode estar vindo. Tá? Ele olha a estrutura da fermentação e aí a gente já vai ter o diagrama de ocupação. E eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Esse é um dos exemplos de como o sistema ele pode atuar. É a mesma simulação, tá? Eu estou vindo aqui com uma vazão de mosto de 163 metros cúbicos por hora, e aí, de repente, por motivos de moagem reduzida, a vazão passou ela reduziu para 102, e aí o próprio sistema já corrige. Nesse caso aqui, a gente está considerando trabalhar com volume menor, tá? Das dornas. Ele começa a trabalhar com volume menor, mantendo os tempos de fermentação do diagrama de ocupação. Então, vocês vão ver aqui embaixo, o diagrama de ocupação ele se mantém da forma como ele estava vindo antes. Tá? E aí o NIR?
O NIR a gente tem aí a opção de ferramentas avançadas, tá? A primeira, e já até foi apresentado para vocês anteriormente aqui, é a detecção do final da fermentação. Isso aqui a gente pode utilizar para reduzir o tempo de espera, como o Fernando Henrique bem comentou na palestra anterior. A gente tem as informações do NIR, ART, teor alcoólico, teor de levedo, e com ferramentas avançadas a gente consegue reduzir esses ruídos que são inerentes das inferências que vêm do NIR. E aí, com outras ferramentas avançadas, a gente consegue detectar exatamente o final da fermentação, mesmo com a dificuldade do NIR em detectar baixas concentrações. Tá? Essa é uma das ferramentas. Né? Por que o NIR é legal? Porque ele nos dá informações ao longo de toda a fermentação, e não somente no final da fermentação, quando a gente está acostumado a tirar a amostra, levar para o laboratório e ter algumas informações. Bom, mas a gente vai além. Tá? A gente não vai parar aqui somente na detecção da fermentação, no final da fermentação. Qual que a gente vê a nossa grande maior oportunidade? Nesse caso aqui, a gente precisaria ter... Deixa eu voltar um pouquinho. Nesse caso aqui, a gente precisaria ter o NIR dedicado para aquela dorna. Mas e se a gente tivesse um NIR para todas as dornas e passando e tendo pontos de todas as dornas? Aí a grande oportunidade que a gente identifica é a gente trabalhar com modelagem cinética, porque o modelo ele vai nos dizer exatamente o que está acontecendo entre os pontos. A Selene comentou um pouquinho hoje comentou bastante hoje sobre cinética de levedura. Eu vou explorar um pouquinho aqui com vocês, tá? Então, imagine que o V é o volume da dorna, tá? O S é a concentração de açúcares, S de substrato, o P é a concentração de etanol, P de produto, e o X é a concentração de biomassa. Agora, por que X eu não sei, tá? Isso aí a gente está sempre acostumado a ser dessa forma. Mas vamos lá. Quando a gente tem o PET cuba, a gente já tem um certo... Eu estou passando errado aqui. A gente já tem um certo volume, uma concentração mínima de substrato, uma concentração de etanol, que já vem justamente porque o nosso processo ele é com reciclo, e uma concentração alta de biomassa. A partir do momento que a gente começa a alimentar a dorna, a gente alimenta com açúcares, esse açúcar começa a ser acumulado dentro da dorna. Apesar disso, a levedura começa a consumir esse açúcar, produzindo o etanol. Então, a gente tem um aumento da concentração de etanol, um aumento do volume até o volume no final da alimentação e uma redução da concentração de biomassa justamente por conta do efeito da diluição da alimentação. Depois que a gente termina de alimentar, o açúcar ele é totalmente consumido até o final da fermentação. O etanol ele é produzido de forma maior, justamente porque não tem o efeito da diluição da alimentação, e a gente tem um leve aumento de concentração de biomassa justamente por conta da multiplicação celular. E aí a gente fica com esses parâmetros constantes até o final da fermentação, até o momento que começa a centrifugação. Qual que é o meu objetivo de passar essas informações para você? É que tudo isso aqui ele pode ser descrito por equações, modelos matemáticos, tá? E nesse caso aqui em específico, é o modelo utilizado pelo Thiago Mesquita, da própria Fermentec, no doutorado dele. Outra oportunidade também que a gente tem é trabalhar com... Esse aqui é um exemplo, pessoal, da modelagem cinética. Isso aqui é um trabalho de doutorado em andamento com o Homero Neto, lá da UFSCar, que a gente trabalha junto com ele. E aqui, justamente, ele fez a modelagem cinética em planta piloto, e o que a gente tem de objetivo é justamente trabalhar, encontrar esses parâmetros aqui, ter aquela curva em uma dorna industrial. Outra oportunidade que a gente tem é justamente monitorar o perfil de produção dos subprodutos indesejados e dos ácidos orgânicos, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente já tem curva de glicerol, ácido lático e ácido acético, além de alguns outros, que já está trazendo para a gente alguns erros aceitáveis que a gente já pode começar a trabalhar com essa curva do NIR. E aí o próximo passo é justamente, uma vez monitorando, uma vez medindo, e como bem nos ensina o professor Amorim, quem não mede não gerencia, a gente está medindo e a gente vai começar a gerenciar esses subprodutos indesejados. Tá? Agora eu vou fazer uma pausa
a gente vai falar um pouquinho de controle de temperatura e logo na sequência eu volto para falar ainda um pouco mais de NIR. Tá? Então, eu quero apresentar para vocês aqui um estudo de um caso, tá? Que a gente apresentou para um cliente. No caso, é um cliente da destilaria autônoma que estava a gente acompanhando o GAOA deles, a gente identificou que uns picos de temperaturas elevadas na fermentação, tá? Acima de 35 graus. É uma região muito quente e úmida lá, então estavam trabalhando com temperaturas da água que vinham da torre na faixa já de 30 graus. Uma vazão de mosto de 631 metros cúbicos por hora. Lá eles têm 13 dornas no total, eles estavam trabalhando com 5 dornas alimentando, uma concentração de ART no mosto de 17,13%. Tá? E aí, acompanhem comigo aqui o raciocínio que a gente fez para fazer esse diagnóstico. Esse aqui é o sistema, né? A fermentação, de uma dorna, tá? O sistema de resfriamento, que ele justamente como funciona, né? A temperatura ele fica justamente no fundo do cone, é a temperatura que a gente considera como temperatura da fermentação que a gente quer controlar, e é justamente a temperatura do vinho que entra no trocador, quando ele sai, ele retorna para a dorna. A água de resfriamento ela entra em contracorrente, e a gente tem uma válvula de controle, geralmente, na saída desse trocador, justamente controlando o fluxo de água. Quem é de processo sabe muito bem que é um P&D, é um controle muito difícil de ser ajustado, justamente porque a válvula de controle está controlando uma temperatura que, na verdade, é a entrada do trocador. Esse fluido, esse vinho, ele tem que recircular, passar por toda a dorna, e aí depois a gente mede essa temperatura. É um tempo de resposta muito longo, e é por isso que é difícil. Então, raciocínio, vamos fazer um balanço de energia, né? De onde está surgindo o calor e de onde está sendo retirado. O calor ele é gerado na fermentação, né? A fermentação ela é uma reação exotérmica, ela gera calor, e o calor ele é retirado nesse trocador. A água ela absorve esse calor gerado que tem no vinho, essa carga térmica. Tá? Bom, aí a gente pegou a folha de dados desse cliente, pegou algumas informações do projeto desse trocador de calor, e uma coisa já chamou bastante atenção, que a temperatura de entrada do vinho estava sendo considerado 35,5, que já é uma temperatura elevada, não é a temperatura que a gente deseja. Então, a gente refez esses cálculos, tá? Considerando, então, uma temperatura de 33,5 e os mesmos 30 graus de entrada da água de resfriamento. A gente realizou os cálculos aí de transferência de energia, considerando as propriedades dos fluidos, a área do trocador, e bem como as vazões projetadas de cada fluido, e a gente chega num calor trocado de 2.000 megacaloria-hora. Aqui a gente está chamando de calor máximo. Né? Por que calor máximo? Se o calor gerado na fermentação for maior do que esse calor máximo calculado para essas condições, a temperatura vai subir. A gente vai ter uma temperatura maior do que a desejada. Se a temperatura gerada for menor do que o calor retirado, a válvula de controle vai começar a atuar. Porque se não atuasse, a gente iria resfriar a dorna, que também não é desejado. A válvula de controle controla essa vazão que entra de forma a igualar esse calor e manter a temperatura desejada. Tá? Então, vamos estimar, também fazendo exercício aqui, estimar o calor gerado pela fermentação. Essa aqui é a equação estequiométrica da fermentação, e ela gera aproximadamente 23,5 quilocaloria por mol de ART consumido, tá? Que é o nosso reagente dessa reação. Pegamos alguns dados do processo, como já tinha comentado, 631 metros cúbicos por hora de mosto total, sendo 5 dornas alimentando, a gente tem uma vazão média de 126 metros cúbicos por hora por dorna. Tendo o RT do mosto, a gente tem que essa dorna está sendo alimentada com 21,62 tonelada a hora por dorna. Tá? E aí, assumindo que o ART, eu não consigo medir até então quanto que a velocidade que esse ART ele é consumido. Eu estou assumindo aqui que o ART já vai ser consumido no momento que ele é alimentado. E aí eu chego
que o calor gerado pela fermentação ele é de 2.800 megacalorias a hora. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que a temperatura da Dorna, ela, de fato, ela vai aumentar. Ela está acima da capacidade do trocador de calor. Bom, de bate-pronto, o que a gente pode fazer sem pensar ainda em investimentos? A Dorna está trabalhando com 5 dornas de alimentação. Se a gente aumentar a quantidade de dornas alimentando, a gente dilui essa quantidade de ART por dorna. A gente chega em 6 dornas, 7 dornas, a gente diminui o calor gerado, a gente dilui a ART por dorna, desde que trabalhando com tempo de alimentação maiores. Tá? E aí, quando a gente chega lá com 8 dornas alimentando, a gente chega a 1.800 megacalorias a hora, que seria a oportunidade da gente ter um calor gerado melhor do que o calor máximo, e aí, de fato, a gente ter um melhor controle de temperatura. Esse, de fato, gente, foi um case, a gente apresentou, de fato, isso para o nosso cliente. E qual que é a mensagem principal? A mensagem principal é que a gente, não pode, a gente tem que reavaliar nossas estratégias ao longo da safra, concentração de ART, esse calor gerado. A gente pode trabalhar com diferentes dornas alimentando, a gente pode traçar outras estratégias. Então, essa é a mensagem principal, que a gente tem que reavaliar nossas estratégias de condução da fermentação. Tá? Bom, eu apresentei tudo isso aqui para vocês, esse case, e agora eu gostaria de retomar e conectar um pouquinho no que já seria lá a fase 4 do nosso projeto, que é quando a gente integra o NIR, que está nos dando informações em tempo real. A gente consegue, com base nessas informações do NIR, traçar curvas, fazer os balanços, ter a cinética fermentativa, ter um modelo preditivo. A gente consegue, já do início da fermentação, já saber como a fermentação ela vai se comportar, e aí, com base nisso, definir a otimização que eu gostaria. A gente está sempre pensando no final, é aumento de eficiência. Mas, para isso, a gente pode considerar um exemplo. Um lugar que a gente tem temperatura elevada, a gente pode definir um protocolo de otimização para justamente a gente conseguir controlar a alimentação do moço para gerar menos calor na fermentação. Ou até mesmo glicerol, a gente poder encontrar uma estratégia de protocolo de alimentação que a gente reduza a produção de glicerol. Então, essa é a nossa proposta, que a gente vislumbra chegar lá na frente com um controle avançado da alimentação. Tá? Esse aqui é um exemplo, ainda em simulação. Tá? O laranja tracejado seria uma alimentação padrão, tá? E aqui seria como se comportaria a concentração de ART ao longo da fermentação e a temperatura ultrapassando a nossa temperatura desejada. Quando a gente tem um sistema otimizado, variando essa vazão da alimentação dessa dorna, a gente termina essa fermentação no mesmo tempo, porém com uma temperatura menor. Esse é um caso de um sistema de refrigeração limitado. O diagrama de ocupação que a gente vem desenvolvendo, dinâmico, ele vai precisar já estar desenvolvido para quando a gente chegar lá, porque justamente a gente não pode simplesmente alterar a vazão de uma dorna sem pensar no que a gente vai fazer com a alimentação das outras dornas. Então, isso aí a gente já conta como pré-requisito o diagrama de ocupação dinâmico. E aí, um outro exemplo também, a gente pode não só otimizar a temperatura, a gente pode otimizar o tempo de fermentação. E aí, é justamente essa ideia. Se a gente conhece a nossa fermentação ao longo de todo o processo, encontramos a cinética fermentativa para saber qual que é a concentração ao longo de toda a fermentação, a gente pode otimizar. E aí, nesse caso aqui, a gente deu uma forçada maior na fermentação, então a gente trabalhou com temperatura um pouco mais elevada ainda dentro do desejado, mas a gente conseguiu reduzir o tempo da fermentação. Tá? Bom, pessoal, finalizando, a mensagem que eu espero ter conseguido trazer para vocês aqui a gente vem desenvolvendo ferramentas, tá? Muita parte computacional também, de que a gente consiga traduzir aí todo o conhecimento que a gente tem do processo fermentativo. Vocês que estão no dia a dia conhecem muito mais do que eu, muito do que a gente vem apresentando aí nas outras palestras, transformar tudo isso aí em ferramentas que a gente consiga dar autonomia para a fermentação se ajustar, respeitando a dinâmica de um processo que, naturalmente, ele é bioquímico, ele é dinâmico. Tá?
O combo geral aqui é esse: diagrama de ocupação dinâmico, monitoramento em tempo real, a gente está tendo informações que até então a gente não media, balanços de massa e energia, modelagem cinética e, por fim, o controle avançado, a gente chega na fermentação autônoma que a gente vislumbra. Tá, pessoal? Finalizando um pouquinho aqui, gostaria de destacar, Silene falou uma frase que eu vou lembrar muito hoje na palestra dela. Ela falou que o papel da ciência é ela sair do papel. A gente vem trabalhando aqui com o pessoal da UFSCar. Nós temos, junto com eles, 4 trabalhos foram aceitos no Congresso Brasileiro de Biotecnologia Industrial. Então, a gente está produzindo ciência, a gente quer aplicar tudo isso aí com vocês. Tá? Então, são 4 trabalhos que vão para o COBIND. A Fermentec também tem outros trabalhos em parceria. Além desses daqui, eu destaquei esses daqui, que são justamente os que a gente, referente a esse tema aqui que eu acabei de apresentar para vocês. Tá? Pessoal, gostaria de agradecer, como eu comentei, um desafio enorme para mim, justamente porque eu estou sendo um porta-voz aqui de vários trabalhos feitos com vários parceiros da gente. Tá? Fermentec vem liderando isso aí. A gente tem a parceria da Pentágro anunciada na reunião de início de safra. Para quem teve a oportunidade de estar presente, vai lembrar muito bem. A gente tem essa parceria com o Departamento de Engenharia Química da UFSCar. A gente vem trabalhando junto com eles. A gente agradece também todo o apoio técnico da Buxi, fornecedora do NIR, toda a parte de manutenção, calibração das curvas, tem dando um apoio enorme para a gente. A gente agradece também a FINEP. A gente teve um projeto da FINEP, contamos com o financiamento deles para a gente avançar com esse projeto. E a gente agradece esses 2 clientes que têm aberto as portas para a gente, que têm acreditado no nosso trabalho. Grupo Pedra Agroindustrial, em especial a usina IP. Grupo Ipiranga, em especial a usina Descalvado. E, por fim, agradeço a todos vocês pela atenção. Pessoal, muito obrigado.